a vida real, porque você vai chegar lá, não vai ser igual tá no livro, não, gente. Exatamente. É diferente. E é o principal ponto que eu critico os cursinhos em escola tradicional. É. Porque tem o livro ali e são atividades muito padronizadas, elas aumentam o nível de dificuldade, né? De acordo com o livro. Só que as atividades são muito padrão, de ficar circulando palavra, de frase embaralhada, você tem que montar a frase certa. Só que no dia a dia isso não vai acontecer. Você não vai falar com um americano e você... Peraí, ele vai falar a palavra aqui pra eu circular. Qual que é a palavra certa? Não vai ter isso. Não vai ter um monte de palavra. O nativo não vai chegar em você, em vez de falar assim, ó, how are you? Ele vai falar assim, ó, are you how? Pronto, tá embaralhado. Desembaralha Descubra. aí. Monte a frase. Não vai. Então, tem atividade que é muito estúpida. Eu tenho até tinha um professor da época da faculdade, que ele chegava lá e tinha uma canetinha que falava, né, em inglês. Aí ele parava a aula do nada, apontava pra mim e falava, I drink water. Só que era umas 3 semanas ele falando essa mesma frase. Eu falei, mano, a gente não fala tanto assim a frase eu bebo água. Dessa forma ainda, sabe? Tão quadradona. Não que não seja importante beber água, mas... Exatamente, né? Não estamos menosprezando aqui, né? Estamos até bebendo. Mas, poxa, fica um pouco chato. Então é legal trazer uma dinâmica diferente. E já naquela época, eu usava muita atividade que hoje eu uso aqui, ó, no Exchange Pass. Por quê? São atividades efetivas. Como que a gente faz para validar um aprendizado, né, o estudo do idioma? É você testar durante o tempo e ver o resultado daquilo. E assim, e eram coisas que te colocavam pra pensar de fato, né? Porque não é aquela coisinha, não, o que será que é aqui, né? Qual que eu vou circular? Não, você tinha que pensar pra elaborar uma frase, pra entender o contexto, às vezes, de um trecho de uma música, né? Eu lembro que tinha muito a questão das gírias. Você trazia muito as gírias, muito as frases... Os phrasal verbs. Phrasal verbs. Essas frases que são reduzidas, você fala, mas você não vai chegar e falar, how are you? Não, você vai chegar lá, o cara... não vai chegar falando quadradinho ali, igual no livro. Eu lembro que eu levei um trecho de filme pra vocês, que era o cara falando, what's your name? Só que ele falava assim, ó, what's your name? E aí, tipo... Ai, gente, é isso daqui, ó. Essa é a realidade. Sim. Então tem... Até hoje, né? Hoje eu falo pros alunos... Você lembra? Se eu não me engano, era o Resgate do Soldado Ryan. Se eu não me engano. Que eles estão alistando. Que ele tá lá uma fase de alistamento, né? O cara pergunta, what's your name? Então, até hoje, eu assisto o filme e falo, isso daqui vai ser legal pros alunos. Não, isso é legal. Porque te põe numa situação real, de fato, né? Exatamente. Hoje em dia, eu até tenho uma frase que é, aluno é igual ao chantilly. Quanto mais bate, mais cresce. Mas fiquem tranquilos, a gente bate com responsabilidade e é no sentido metafórico. Sim, tá? pelo amor de Nesse Deus. processo, ninguém foi lesado. Fiquem tranquilos. Só o menino que recebeu a apagadorzada na cara. Não, teve isso? Não teve não! Teve não! Olha eu complicando. Olha o corte. Não. Ministério... Mas hoje ele fala inglês. Ministério Público, ó, é brincadeira. E não esquece mais como se fala apagador. Né? E o Razor não vai sair. Razor não sai mais. Não sai mais da cabeça dele. Essa foi muito boa. E assim, hoje, qual que é a sua perspectiva pro futuro com relação a inglês? Né? Porque talvez seja um projeto paralelo, porque o seu ramo principal hoje é música. Sim. Então, na verdade, eu ainda tenho um desejo ali de voltar a estudar, né, de retomar os estudos. É o que eu falei nos bastidores. Hoje em dia o que a gente não tem é tempo, né? Que a vida tem que ser toda cronometrada ali, né? Então é muita coisa, como eu falei, a questão de conciliar a vida da música, né? Composição, gravação, e aí show, monta repertório, ensaia, pega às vezes para gravar alguma coisa em casa, né? Isso demanda tempo, né? O processo criativo demanda tempo, demanda um esforço, né? Mas assim, eu tenho na cabeça que esses planos você tem que ir tirando do papel, né? Igual essa semana mesmo, ontem, primeira mão, ó, comecei a fazer aula de piano. Você falou que você começou a tocar, eu comecei a fazer aula de piano. Era uma coisa que eu tinha, que eu gostaria de fazer já há uns anos atrás, e aí agora eu achei um tempo ali, eu falei, não, vou me dedicar a aprender algo novo, né? A continuar estudando a música, mas aprendendo a linguagem de um outro instrumento, né? Porque eu toco violão, tal, domino mais o violão,
né? Quando eu fiz faculdade, me especializei em canto. E aí, quando você vai para um outro instrumento, você tá se desafiando, né? Você tá buscando algo novo. Uhum. E eu tenho o desejo de voltar a estudar inglês. Hoje já tenho em mente a vontade de viajar, ir para outro país, ir para fora. Não digo fazer um intercâmbio para estudar, não, mas Fazer um show fora. Quem sabe, né? Já Uhum. pensou? Mas ir para fora e saber me virar mesmo, sabe? Viver a experiência de fato, sem ter que, nossa, preciso de alguém para traduzir para mim. Não, ir lá e ter o contato com as pessoas e conseguir falar com elas, né? Uhum. E é o que eu falo, né? O inglês, ele acaba te colocando... É bem clichê isso, gente, mas quando você aprende uma língua diferente, por exemplo, o inglês, que é o caso, você tá um passo à frente, você tá um degrau acima, né? Por Sim. mais clichê que seja isso, você vai falar, mas é Verdade. mais ou menos... Não, de fato, você tá. Porque às vezes, é o que você falou, a realização de algo é a junção da oportunidade com o preparo, Exato. né? Então você tem que estar preparado. Às vezes, você Uhum. fala, mas na música, você canta sertanejo. Tá, e aí? E se surge a turnê lá fora? É. Uhum. E é Ou bom Ou chamar se- quem não sabe, alguém Se sabe. vem um gringo pra cá, um cantor, e você tem que se comunicar com o cara. Exato. Você tem que se comunicar, você tem que fechar um contrato com o cara, você tem que Uhum. explicar do seu trabalho porque é um investidor de fora. Estamos pensando grande, hein? Mas Tá pode vendo? acontecer. Pode Uhum. acontecer. Pode acontecer. Exatamente. E por mais que você fale assim, meu inglês tá um pouco enferrujado. Ainda assim, quando você retoma, né? Porque o inglês é um estudo contínuo. Sim. Hoje eu estudo de outras formas. Tô lendo um livro em inglês que eu trouxe até na mochila hoje. Então, você retoma, você não sai do zero. Não, Não, não né? sai de jeito nenhum. Putz, tem muita e coisa hoje eu ali. me surpreendi com isso mesmo, porque Uhum. você de fato vai relembrando muita coisa. Né? Uhum. E não só no inglês, na música mesmo, que é o meu caso. Você pega pra se dedicar a outras coisas, que nem a composição, a gravação, como eu falei, às vezes você vai deixando a parte teórica mais de lado, você não usa tanto. Só que quando você for pegar pra ler alguma partitura, alguma coisa, você não vai sair do zero. Uhum. Você pode até demorar, né, pra pegar ali e fluir. Mas alguma coisa você já sabe, né? O conhecimento que tá ali guardadinho. Com o inglês é a mesma coisa, né? Você pode, né, que nem ali no começo, que você vai meio enroscando, mas eu entendi perfeitamente tudo que você falou e acho que eu até consegui me virar bem, Não, vai. foi super bem. Foi super bem, cara. Eu falo que o inglês, quando você já fala um tempo e vai falar de novo, né, novamente, ele parece um carro velho, um carro a álcool. No frio. Ele demora pra pegar e vai engatando e depois que É. esquenta, cara, fica muito mais fácil você falar. E uma coisa que a gente sempre fala, né, você tava falando, o ser o fluente no inglês. E a gente compartilha da mesma ideia que ser fluente é você ter uma conversa fluida. Você não precisa saber todas as palavras. Não tem nem Exato. como, porque é extenso. Se a gente não sabe todas as palavras em português, imagina em inglês. Mas você tendo uma conversa que seja simples, mas fluida, você já é fluente. Objetiva, né? Exatamente. Ou você, por exemplo, de primeira você não entendeu alguma coisa, você pede pra pessoa repetir. Quantas vezes a gente, tem que ouvir alguma coisa 2, 3 vezes? Porque a gente não em entendeu. português. Em português. Aliás, me lembrei disso hoje. Hoje eu tava assistindo um corte do Luciano Huck falando aleatório. Calma aí. Epifácio. Epifácio. Era esse corte? Não. Ah, Não. Era um corte do Luciano Huck falando sobre o acidente de avião que ele teve com a Angélica e com os filhos, sim. né? Tipo, quase morreu a família inteira. Né? E aí ele tava no Podpah falando sobre isso. Só que é o seguinte, na hora que ele foi falar uma parte, ele falou umas 4 palavras muito rápidas e eu não entendi. Aí eu apertei no YouTube pra voltar uns 30 segundos, ouvi de novo e eu não entendi de novo. E aí eu voltei mais uma vez e eu continuei não entendendo. E até agora eu não sei o que ele falou naquelas 3 palavras. Tem que colocar a legenda. Eu vou ter que colocar... Nossa, é verdade. Tem a legenda. Eu não coloquei a legenda, legenda mano. automática. Eu não coloquei a legenda. Cara, eu não consegui entender o que ele falou. Tá vendo? Então, acontece muitas vezes a gente não entender. E às vezes a pessoa vai, explica de uma outra forma, a gente vai e entende. Sim. Então, às vezes as pessoas acham, por exemplo, que a comunicação no inglês, ela é muito engessada, ela não é. Então, Não. às vezes a gente tá ouvindo um áudio numa atividade de inglês e a gente pode ter uma certa dificuldade, mas você não pode pedir pro áudio repetir, falar de uma outra forma ou falar mais devagar. Agora, uma pessoa dá. Sim. Então, eu até falo que o legal do áudio do inglês é que ele é muito mais difícil do que uma conversa. Porque na conversa você pode pedir pra pessoa falar mais rápido, pra pessoa repetir. Agora, no áudio não dá.